Questão 5 sobre regra de 3 simples da Banca Fundação Carlos Chagas. Questão 5 da FCC. Mário e Nelson trabalham a mesma repartição pública. Nessa questão, nós vamos ter aqui dois atores, né, o Mário e o Nelson. Eles trabalham a mesma repartição pública e o Mário, quando ele trabalha sozinho, ele elabora determinada tarefa em 4 horas. Enquanto o Nelson, se ele trabalhar sozinho, ele vai elaborar esta mesma tarefa. Então, essa tarefa aí, ela vai ser igual para os dois, só que ele vai demorar 6 horas. Às 8 horas e 30 minutos, Mário começou a trabalhar nesta tarefa sozinho. Então, eu já vou organizar aqui essas informações. Nós temos duas pessoas, que é aqui, no caso, o Mário e o Nelson. Vou colocar aqui o nome deles, Mário, e aqui eu vou ter o Nelson. Tudo bem. O Mário, ele demora 4 horas para poder realizar a tarefa, enquanto o Nelson, 6 horas. O Mário, ele começou a trabalhar de que horas? 8 horas e 30 minutos. Então, esse aqui foi o ponto de partida, só que o Mário, ele começou a trabalhar sozinho, certo? E aí, o que aconteceu? Às 9 horas e 30 minutos, então, passado-se aqui 1 hora, 9 horas e 30 minutos, o que nós temos às 9 horas e 30 minutos? Nós temos a chegada do Nelson. O Nelson juntou-se a Mário, dando continuidade ao trabalho. Supondo que sejam constantes os desempenhos de Mário e Nelson, o trabalho será finalizado às. Então, às 9h30, após 1 hora de serviço, o Nelson chegou. Então, o que eu posso pensar aqui nessa questão para poder resolver ela certinho? Quanto tempo o Mário já trabalhou? O Mário já trabalhou 1 hora. Então, como o Mário ele gasta 4 horas para realizar a tarefa, se a gente pegar essa tarefa, que eu vou chamar aqui de X, se eu pegar essa tarefa que é X, e como o Mário ele já trabalhou 1 hora, quantas horas faltam ainda para ele poder realizar essa tarefa sozinho? Vou pensar ele sozinho, tá? Primeiro, como ele começou sozinho, vou pensar ele sozinho. Faltam 3 horas ainda para ele conseguir concluir. Então, quanto da tarefa ele já realizou? Primeira regra de 3 que nós vamos fazer. Se em 4 horas ele consegue realizar aqui 100% da tarefa, em 1 hora, quantos por cento ele consegue realizar? Eu vou chamar de Y para poder a gente não confundir aqui com o X da tarefa. Então, em 1 hora, nós vamos ter aqui 4Y igual a 100. O Y vai ser igual a 100 dividido por 4, que vai ser igual a 25%. Então, significa que, como o Mário ele começou sozinho, agora a gente precisa organizar essas informações. O Mário começou sozinho, ele gasta 4 horas para realizar o serviço, né, essa tarefa que eu estou chamando de X, só que só passou 1 hora. Então, significa que dessa hora que ele já trabalhou, ele conseguiu realizar 25% do serviço. Então, quanto é que tem ainda do serviço para ser realizado? Tem 75%, e agora eu vou juntar a força de trabalho do Mário com a força do trabalho do Nelson para poder a gente realizar esse serviço aqui, que é 75%. Só que para poder fazer essa junção, eu tenho que pensar da seguinte forma. Quanto tempo demoraria eles dois juntos trabalhando para realizar o trabalho completo? Então, esquece agora que já passou 1 hora, que o Mário realizou aqui 25% da tarefa e que tem 75%. Imagina que ele está zerado. Os dois vão começar juntos. Então, em quanto tempo os dois juntos conseguiriam realizar o trabalho? Como é que eu faço esse cálculo? Esse cálculo ele é bem simples. Você vai ter aqui 1 sobre 4, que é o tempo aqui necessário para o Mário, mais 1 sobre 6, tempo necessário para o Nelson, vai ser igual a 1 sobre o tempo total, tá? Essa questão ela é muito parecida lá com um problema de torneiras, onde você tem aí 2 torneiras separadas, elas enchem um determinado recipiente, cada uma com um tempo diferente, e quanto tempo elas demoram para encher juntos, certo? Isso aqui se chama média harmônica. Se você for estudar realmente a fundo, o cálculo que eu vou fazer aqui se chama média harmônica. Então vamos lá. O tempo total dos dois juntos, tá? Vai ser dado por quem? Aqui eu vou tirar o MMC entre 4 e 6. 4 e 6 eu vou tirar o MMC aqui mesmo. Por 2 dá 2 e 3. Por 2 dá 1 e 3. E por 3 aqui vai dar 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então o MMC entre 4 e 6 vai ser 12. Agora eu vou usar esse MMC para poder juntar essas duas frações. 12 por 4 dá 3, vezes 1, 3. Mais 12 por 6 dá 2, vezes 1, 2. Isso aqui tem que ser igual a 1 sobre o tempo total. O tempo total aqui é o tempo dos dois juntos realizando essa tarefa. Então, aqui eu vou ter 2 com mais 3, 5. Se eu quiser o tempo total, é só inverter. Então, invertendo aqui desse lado, eu vou ficar com o tempo total desse lado aqui.
E aqui do outro lado eu vou ficar com 12 quintos. Para ficar mais bonitinho, eu vou escrever assim. O tempo total, o tempo dos dois juntos, vou colocar até juntos, né? Juntos corresponde a 12 5/8. Esse aqui seria o tempo para eles realizarem o trabalho 100%. Então, juntando os dois, calculando aqui o tempo dos dois, eles dois trabalhando juntos demorariam 12 sobre 5 horas. 12 sobre 5 horas. Só que aqui eu vou ter que calcular quanto é que eles vão precisar demorar, né? Quanto eles vão precisar gastar ainda de tempo para concluir 75%. Então, vou reorganizar agora a nossa regra de 3. Nós temos aqui que 12 quintos, eles realizariam aqui, ó, 100% do serviço. Quanto tempo, né? Eu vou chamar aqui de T. Os dois juntos realizam 75%. E agora eu vou recapitular tudo que foi feito até agora para poder você realmente entender o problema. Você tem um problema onde tem duas pessoas que trabalhando separados, cada um gasta um determinado tempo para realizar a tarefa. Um gasta 4 e o outro gasta 6 horas, certo? Um começou a realizar esse serviço, no caso foi o Mário. Ele trabalhou durante 1 hora. Então, em 1 hora de serviço do Mário, ele conseguiu realizar 25% do serviço, sobrando ainda 75%. Só que aí você precisa saber quanto é a força de trabalho dos dois juntos. E aí calcula-se aqui o quanto os dois trabalhando juntos eles demorariam para realizar a tarefa. No caso aqui vai ficar 12 sobre 5. Se a gente fizer essa divisão aqui do 12 sobre 5, o valor vai ser menor do que 4. Tá? Porque agora eu tenho duas pessoas trabalhando. Se só o Mário era 4, só o Nelson era 6. Quando eu fizer aqui 12 para 5, eu vou fazer aqui em cima, ó, 12 para 5, eu vou ter 2 vezes 5, 10, certo? 12 menos 10, 2, põe uma vírgula e põe um 0. 4 vezes 5, 20, resto 0. Então, eu teria aqui 2,4 horas. Então, o Mário sozinho, 4 horas, o Nelson sozinho, 6 horas, e os dois juntos, para fazer esse trabalho, eles gastariam o tempo aqui de 2,4 horas. 2,4 horas. Só que eu vou deixar a fração, tá? Só vou trabalhar aqui com a divisão no final. Como eu tenho aqui 100%, e é um detalhe interessante nas questões sobre regra de 3 da banca Fundação Carlos Chagas, é que nas questões de regra de 3 você vai ter bastante coisa de frações e bastante coisa também de porcentagem, para poder você realizar os cálculos. Pelo menos esse foi o caminho que eu utilizei aqui, que eu acho que é o caminho mais compreensível. 100% representado aqui fica 1, tá? 100 dividido por 100 dá 1. E 75%, quando a gente divide 75 sobre 100, nós vamos ter aqui, simplificando por 25, dá 3, e aqui 4. Então, vou trabalhar com essas frações. 1 inteiro representa aqui o meu 100%, e eu vou ter aqui 3 quartos que representam 75%. Fazendo aqui meios pelos extremos, t vezes 1 dá t, e agora eu vou multiplicar 12 sobre 5, que multiplica 3 quartos. O 12 eu vou simplificar com 4, vai ficar 3. 3 vezes 3, 9, sobre 5. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou te dar um pulo do gato para você não errar mais nunca questões que envolvem horas e minutos, certo? Na hora de converter. Então, presta atenção nesse macete aqui. Eu vou usar esse espaço aqui, vou apagar essa parte e vou usar esse espaço. Então, eu tenho que dividir 9 para 5 horas. Eu preciso converter isso aqui em horas e minutos. Tá? Ele parou aqui às 9h30, entrou o outro, né? Trabalhou aqui só Mário. Mário começou, trabalhou aqui 1 hora. Agora eu tenho Mário mais Nelson aqui a partir desse ponto, certo? Então, eu tenho que somar aqui com essa quantidade de horas que os dois vão demorar para terminar esses 75%. Como que eu faço esse tipo de cálculo? Você vai pensar da seguinte forma, sempre faça isso que vai ser muito mais fácil de resolver a questão. Eu tenho 9 sobre 5, tudo bem. Então, eu vou deixar o número de cima de tal forma que eu tenha 5, que é igual ao denominador de baixo, é igual o denominador, só que eu preciso de mais alguma coisa para chegar no 9. Eu preciso de quanto? De 4. Então, eu vou dividir 5 mais 4 sobre 5. Por que você faz isso? Para poder você ter o seguinte, ó. Quanto que é 5 mais 4 sobre 5? Isso aqui vai ficar muito mais tranquilo de fazer do que ter que fazer uma divisão realmente na mão. 5 por 5 dá 1. Então, eu tenho 1 hora inteira. Tá? Porque eu tenho 5 mais 4 sobre 5. A representação disso aqui é 5 sobre 5
mais 4 sobre 5. Você pode até achar que é mais difícil no começo, mas eu te garanto, não é. 5 sobre 5 dá 1, significa que eu tenho 1 hora. E aqui eu tenho 4 quintos de hora, mais 4 quintos de hora. E quantos minutos tem 1 hora? 1 hora tem 60 minutos. Então, basta eu substituir aqui, ó, por 60. 60 o quê? Minutos. Então, eu tirei aquele símbolozinho de hora e coloquei aqui 60 minutos. 60 dividido por 5 dá 12. Então, vou dividir aqui 60 por 5, vou colocar o 12. E 4 vezes 12, vou encontrar 48. Então, eu tenho 1 hora e 48 minutos. Note que o cálculo ficou muito simples de ser feito. Só que essa 1 hora e 48 minutos, eu vou ter que somar aqui com as 9 horas e 30, porque a questão pede aqui, o trabalho será finalizado às. Trabalho será finalizado às. Então, como eu já sei que ele começou aqui a trabalhar junto às 9 horas e 30 minutos, eu vou somar. Então, vou somar aqui 9 horas e 30 minutos. 9 horas e 30 minutos. Eu vou juntar aqui com 1 hora e 48 minutos. 1 hora e 48 minutos. Então, somando aqui, 0 com 8 vai dar 8, 3 com 4 dá 7, mas aí eu não vou colocar 78 aqui, tá? Eu vou colocar apenas 1, tá? E vai subir 1 hora. Por que que sobe 1 hora? Porque como eu tinha 78 minutos corresponde a 1 hora, 1 hora que são 60 minutos com mais 18 minutos. E aí, quando passa de 60, eu subo 1 hora. Subi 1 hora aqui, então aqui vai ficar 18. Aí, 1 hora com mais 9, 10, com mais 1, 11. 11 horas e 18 minutos. Então, para esse tipo de questão, né, que a alternativa correta aqui eu já vou marcar, a letra A, para esse tipo de questão, você tem que lembrar o seguinte: como é um concurso da Banca Fundação Carlos Chagas, o que ela gosta de fazer nas questões? Tá, ela gosta de frações? Estuda um pouquinho de frações. Ela gosta de porcentagem? Estuda porcentagem. Ela gosta de usar aí o tempo em horas e minutos e quer que eu faça esses somatórios, essas diferenças? Então, estuda certinho que, com certeza, quando você se deparar com a questão solicitar que você faça determinado procedimento, você vai estar apto para fazer e vai acertar no concurso. Eu vejo você na resolução da questão 6.